Boa noite, pessoal. Estamos aqui comemorando os 5 anos do Refúgio de Alcatraz, uma data muito especial para nós. É um prazer estar aqui com vocês, todos. A gente está muito feliz, é uma data muito festiva para nós e espero que a gente possa hoje comemorar essa longa caminhada que foi, né, o processo de criação do refúgio, que foi o processo de participação, estruturação da visitação. A gente está hoje aqui para comemorar. Hoje a gente está com um convidado super especial, que é o Sérgio Espada. Vou esperar aí o pessoal ir entrando devagar. E enquanto isso, a gente vai passando alguns recadinhos para vocês, né? O primeiro recadinho é que o pessoal da nossa comunicação preparou uma programação bem vasta para comemorar nosso aniversário. E aí, parte da comemoração, né? A gente está aí saindo de um período de pandemia, as pessoas se vacinando, mas ainda várias restrições de atividades presenciais. Então a gente resolveu fazer várias publicações, várias produções de conteúdo. O Léo Francini nos ajudou também com uma produção de material, mas o pessoal da comunicação trabalhou bastante. E aí a Mayra, a Andressa, o Jeff, todos os nossos voluntários, as duas Caróis, Roberta, trabalharam bastante preparando essa programação e também essa produção de conteúdo, né? Que a nossa ideia é que o conteúdo fique por muito tempo, e aí tem um canal de YouTube onde a gente vai também colocar palestras que falam da unidade, que fazem divulgação científica, que fazem educação ambiental. Todas essas informações a gente está concentrando no canal do YouTube. E vou falar mais especificamente do concurso de fotografia, né? O pessoal preparou um concurso também. Os editais do concurso eles estão lá no nosso link na bio, vocês podem acessar. Tem 3 modalidades do concurso. Uma modalidade é para as escolas públicas, e aí as escolas públicas, como os alunos não têm a oportunidade de ir para Alcatrazes, né? O tema é ambiental, pode ser fotos de longe, de Alcatrazes, pode ser fotos da costa. Tem uma outra temática mais voltada para pesquisadores, voluntários e para os nossos condutores. Estou vendo que tem bastante condutor aí, que vocês podem participar do concurso. Todas as questões de como participar, prazos e datas estão lá no nosso link na bio. Esqueci de falar que o concurso para as escolas é só a Escola de São Sebastião. E uma outra linha do concurso de fotografia, que é direcionada para turistas, né? Então, se você foi para Alcatraz, teve uma experiência especial, tem uma foto legal, você pode também participar do concurso, postar essa foto, compartilhar com a gente. E aí tem vários prêmios dos nossos parceiros, lógico. A gente tem prêmios desde visita a Alcatrazes para as escolas. A ideia é que os alunos cheguem mais próximos, né, e participem com a gente, conhecendo também Alcatrazes. Então, para as escolas, a gente preparou uma visita para Alcatrazes para os vencedores. E os outros participantes, a gente tem uma série de prêmios dos projetos parceiros, que são SOS Mata Atlântica, Projeto Albatroz, Projeto Sá, Projeto Mantas do Brasil, Projeto Tamar, Argonauta, Aquário de Ubatuba, a Rens Calçados de São Sebastião. Então a gente aproveita também para agradecer a todos esses parceiros aí que viabilizaram essa comemoração com a gente. Vou então ver se eu consigo colocar aqui o Sérgio, do Projeto Parques Nacionais, para conversar com a gente, já que esse é o objetivo da live, né? Oi, Tá Kelly, chegando aí. Ah, tudo bem?
Que bom te ver, todo encapuzado. Nossa, tá frio, viu? Aqui em São Paulo, tô aqui perto da capital, região metropolitana, tá frio. E a minha casa é muito fria e eu preciso usar minha touquinha aqui porque minha cabeça fica gelada. Mas tá A bom. gente tá no litoral, aqui tava bem frio também, mas agora deu uma esquentadinha, ainda bem. Aí eu posso pôr minha camiseta igual a sua, vou dar uma levantadinha. É, então, eu vim uniformizado aqui, ó. Essa camiseta é muito linda. É, Pena, acho pena que que ela o, merece. pena que o enquadramento aqui não pega ela, mas vou acertar aqui para ela ficar aparecendo, ó. Pronto. Vamos um pouquinho mais longe, acho que o meu não dá. Esse logo tem uma história muito especial, eu não sei se você sabe, Sérgio. Eu não sei, me conta. Ele foi idealizado pela sociedade aqui de São Sebastião, né, que demandava a criação da unidade. E Aham, aí o pessoal, na audiência pública de criação do parque, que acabou virando refúgio depois, né, aham. eles teve uma audiência com mais de 400 pessoas ali no Teatro de São Sebastião, e aí foi um monte de gente com essa camiseta, demandando a Olha que criação da legal. unidade. E aí a gente pediu a sessão do logo, virou meio que o uniforme dos condutores e o próprio uniforme da unidade, né? Então, esse logo ele tem bastante história. É uma história mais recente, né, de 2014, mas e não representa tanto a luta, que é bem mais antiga, da década de 80, Aham. mas a gente achou que faria todo sentido colocar ele nas nossas camisetas para representar, né, Ah, eu acho o que sim, eu histórico acho de Alcatraz. que eu acho que ele representa muito porque é um pouco assim que a gente vê, né, o refúgio quando a gente está no continente, quando a gente vê ele à distância, né? Um pouco até disso é como a gente inicia lá o nosso filme, é falando justamente dessa silhueta, né? Então eu acho que ele representa bem, assim, e mantém o ar de mistério, né? Assim, poxa, o que será que tem, né, nessa silhueta? Eu acho que é O que legal será ter que um. O que será que tem que tá existe ali, longe, né? né? É. Bom, eu acho que o pessoal já entrou, vou te apresentar. O Sérgio Espada, idealizador do projeto Parques Nacionais, que eu acho que presta um serviço incrível para a sociedade, divulgando as belezas das unidades de conservação de uma maneira tão simples e gostosa, né? Tão próxima da sociedade. É engenheiro mecânico e administrador e virou produtor e comunicador, né? É uma longa história. E foi nosso voluntário por, a princípio, previsto para um mês, depois acabou ficando 2 meses, né? Que foi onde o Sérgio produziu o mini documentário. E eu acho que foi muito feliz em representar o que é hoje a unidade, né? O momento que a gente está, que acabamos de passar por um processo de estruturação da visitação, de nos aproximar da sociedade e de começar a trabalhar com turismo, né? Nós ainda somos jovens na visitação pública, Sim. mas é um pequeno passo que eu acho que é super importante para a gestão da unidade, para consolidar a gestão. Eu vou colocar aqui um link, ver se eu consigo colocar o link do YouTube do documentário, para quem tiver curiosidade, ficou muito legal. E eu queria te parabenizar, Sérgio, e te agradecer por essa doação e por esse registro, né? Porque acho que você foi muito feliz, assim, no registro do que é o ICMBio Alcatrazes e do que é o Alcatrazes hoje, e o momento que a gente está, a importância da conservação, os desafios da conservação. Ah, que legal, que legal. Fico feliz, assim, né? Fiquei bem feliz quando eu fui convidado, né, para essa live no dia do aniversário do refúgio, né? E, pô, para mim foi uma honra, assim, foi um super prazer também de produzir esse filme, porque para mim
foi uma oportunidade também de falar sobre esse lugar que eu não conhecia, né, Kelly? Eu cheguei aí em março para o programa de voluntariado e eu não conhecia o refúgio, nunca tinha estado lá, né? Embora eu já era um local que despertava meu interesse em conhecer, tinha também, né, esse lance da curiosidade, tinha curiosidade de saber o que tinha ali. Eu tenho um livro aqui, que ele está aqui do meu lado, que você faz parte desse livro, né? E esse livro está aqui na minha casa, sei lá, há 7 anos, quando eu ganhei esse livro. Acho que quando ele lançou, não sei de que ano que ele é. E assim, ficava namorando, né? As fotos do lugar, o conteúdo que eu li ali, da história e do que tinha. E, poxa, cheguei aí em março desse ano, sem nunca ter pisado no refúgio, e para fazer um programa de voluntariado, né? E aí, logicamente, a gente, em um certo momento, caiu no assunto de fazer a produção e não tinha como falar não, porque já era algo que estava crescendo ali dentro de mim, então foi mágico, assim. E eu acho que o resultado, como você mesmo falou, eu fiquei bem satisfeito com o resultado, porque às vezes a gente faz e quando a gente termina, a gente olha e fala, não ficou tão bom, né? E eu confesso que eu fiquei bem feliz assim, com o resultado. E é isso, assim, convido as pessoas, né, para assistirem. Muito bom. E aí, falando em voluntariado, né, essa doação, a gente tem um programa de voluntariado e para a gente tem uma importância grande não só na questão de contribuir para a conservação das unidades e nos ajudar em tarefas que vai desde martelar coral-sol, carregar cilindro. Não achem que voluntariado em Alcatrazes é uma coisa tranquila, que é bem puxado, o Sérgio sabe bem. Os voluntários acho que enfrentam todas as atividades e todas as... Tem o lado bom, tem o lado bonito, mas você tem um desgaste físico bastante grande também, né? Principalmente no manejo de coral-sol, que a gente fica ali um bom tempo, às vezes mergulhando. A gente precisa aproveitar aí as condições de mar, aproveitar quando o mar nos deixa trabalhar, para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. E os voluntários chegam juntos sempre, né? Sempre estão ali, trazem para a gente as suas experiências, as suas vivências. Eu acho que dá também um gás para a equipe, porque você tem ali um lado humano que vem do voluntariado, que é bastante, do voluntário que é bastante importante para nós, né? São pessoas que já vêm querendo se doar, querendo contribuir, e isso acaba animando a equipe também. Então, assim, sou muito grata à questão dos voluntários, do interesse, a contribuição. E aí, nesse cenário, né, a gente teve a sua contribuição não só no voluntariado, mas também na comunicação. Como é que você vê a importância de comunicar a rotina de uma unidade de conservação, que às vezes é tão distante para a realidade das pessoas, né? Que a maioria não conhece o que é a gestão de uma unidade marinha. Como é que você encara a importância da comunicação nesse cenário de conservação, né, e de preservação ambiental? Legal. Eu acho assim, né, Kelly, o projeto Parques Nacionais, quando eu criei, ele foi mesmo um ponto que eu observei, que eu achava que existia um déficit assim, de comunicação das áreas naturais do Brasil. Né? Então é mais ou menos daí que surge o desejo de criar esse projeto, porque eu já conhecia muitas unidades de conservação e eu sentia que esses lugares eram pouco divulgados, pouco se falava desses lugares, ou quando se falava, não tinha uma linguagem muito atrativa, né, que atraía as pessoas para conhecer o lugar, assim, como se fosse um convite para que a pessoa também fosse ali. E dentro desse contexto, o projeto Parques Nacionais nasce. Uma das primeiras atividades do projeto Parques Nacionais, e é uma atividade que continua acontecendo, foi o voluntariado.
E aí, para as pessoas entenderem, toda unidade que você vai, você produz um filme? Não. Né? Das que eu me voluntariei, a gente tem, esse é o segundo filme que eu tenho. Então, são 8 unidades onde eu passei e 2 filmes foram produzidos. Além de outros conteúdos que eu não fui voluntário. Mas, enfim, dentro dessas 8 unidades, o que eu vejo é que o programa voluntariado, esse programa do ICMB especificamente, ele é grandioso, assim, é uma oportunidade da sociedade se aproximar das unidades, de não só conhecer um pouco mais a fundo aquele local, mas também poder transmitir depois uma mensagem, né, do que você viu ali. E eu acho que esse trabalho de comunicação é essencial, né? Hoje em dia, as redes sociais estão aí, a gente não pode ignorar e falar, não, uma unidade de conservação não tem que ter rede social, tem que ter. Então, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo de comunicação, de criar um Instagram forte, de criar um canal no YouTube, de ter voluntários dedicados à comunicação, eu acho que esse é o caminho, porque isso aproxima as pessoas, né? E as pessoas começam a entender que unidade de conservação não é um local que está fechado, que é fechado a 7 chaves. Existe sim todos os conceitos da conservação, as preocupações da conservação, mas se ela for uma unidade de conservação que permite a visitação sim vai, de alguma forma, estar estruturada e as pessoas vão ser bem-vindas naqueles lugares. Então, eu acho que é importante a gente falar isso, e o Projeto Parques Nacionais tem exatamente essa missão, educar e engajar as pessoas dentro dessa causa. Os programas de voluntariado, como você falou, aqui em Alcatraz ele é muito pegado. Olha, todos esses 8 lugares que eu me voluntariei, todos foram muito pegados, porque apesar da palavra ser trabalho voluntário, ele é um trabalho, né? E a gente tem ali uma série de compromissos que você assume com a unidade. Então a unidade também assume algumas coisas com o voluntário assume aquele compromisso, e aí não tem essa de fazer corpo mole. Cara, esquece, é trabalho, né? Trabalho. E você entra ali na equipe com uma missão, com um objetivo a cumprir, e se você não cumpre aquilo, você causa um problema para o dia a dia do trabalho. Então, falando um pouquinho de Alcatrazes, né? Poxa, a gente, num dia antes, tem que separar equipamento, tem que ver quantas pessoas vão, acertar a logística, separa equipamento, enche cilindro, separa cilindro, carrega carro. Se o voluntário não faz isso, carrega cilindro. Gente, eu sou um cara assim, né, esguio, mas eu saí de Alcatrazes aí do voluntariado, acho que uns 3 quilos mais magro. Assim, minha mãe me viu e falou assim, menino, o que aconteceu? Você tá bem? Eu falei, não, mãe, eu acho que eu tava trabalhando demais. Mas depois coisa disso, de mãe. Ninguém vai mais querer ser voluntário nosso. Não, então, mas aí que tá, né? A gente se dedica, mas no final do dia, quando você deita na cama e você fala assim, poxa, que coisa bonita que eu tô fazendo, eu tô morto, tô esgotado, mas eu tô super satisfeito. E isso, sabe, a gente não tem dinheiro que pague, né? Então é isso. Todos os voluntariados que eu fiz foram puxados. A maior parte deles você trabalha, né, quando são de longa extensão, você trabalha 7 dias por semana, 6 dias por semana e tem uma folga por semana. Então, às vezes as pessoas vêm e falam, né, eu vejo o voluntário, às vezes eu vejo pessoas falando isso para mim, você vai lá e fica lá curtindo a natureza, que é um negócio que você gosta, que você é apaixonado, e fala que está trabalhando, né? E, na verdade, assim, nem perco muito tempo com essas pessoas, mas a gente realmente trabalha bastante, mas é super gratificante, super gratificante. Mas a pergunta nem era essa, a pergunta era da comunicação. Comunicação, eu acho que é primordial, porque é o caminho que a gente vai aproximar as pessoas desses locais, um pouco assim de fisgar as pessoas pela beleza natural, pela possibilidade de turismo, mas quando você fisga a pessoa nesse momento, é o momento que você tem de abrir a porta para a educação, né? E aí, uma vez que você abriu essa porta, é a hora que a pessoa se identifica com o lugar e sai dali dizendo assim, gente, a gente precisa proteger o refúgio de Alcatrazes, né? E ela vai contar isso para a família, e a família vai dar ouvidos, e isso acaba virando, assim, uma corrente do bem. Então, eu acho que é isso que toda unidade deveria fazer, é isso que o Projeto Parques Nacionais tem auxiliado
as unidades a fazer também do jeito que a gente consegue, né? Porque também não, assim, a minha vontade era de abraçar todas as unidades, mas aos pouquinhos assim a gente vai também ganhando nosso espaço e conseguindo falar de outros lugares. E no caso de Alcatrazes é isso, né? A gente tem uma unidade que está longe, não é acessível para todo mundo, né? A nossa visitação ela ainda é uma visitação cara pela própria logística náutica. Então, assim, você levar isso para as pessoas de uma maneira simples, como você faz. A gente se conheceu numa live de Noronha, lembra? Sim. E aí foi lá que eu me encantei pelo seu trabalho, porque eu acho que assim, o que tem de mágico no trabalho que você faz é uma GoPro, um roteiro, e parece fácil, mas não é fácil você contar uma história com você e você mesmo, né? Você foi o produtor, você foi o modelo, às vezes, você foi o roteirista. E isso passar de uma maneira simples para que as pessoas entendam, com uma linguagem acessível. Acho que isso é bem importante para o trabalho que a gente faz, né? Para aproximar o cidadão, levar a informação que na maioria das vezes é inacessível para as pessoas. Nem todo mundo tem a oportunidade de trabalhar em Alcatraz, de ser nosso voluntário, de Sim. visitar. E aí eu acho que na visita você tem hoje ainda uma visita que é diária, né? A vivência ela é super curta ali, é aquele momento, mesmo quem já visitou e quem conhece, tem cada momento que você pega diferente. Então, eu estou em Alcatraz há 11 anos, e cada vez que eu vou é diferente, cada vez que eu vou você tem uma cena nova, uma coisa nova acontecendo. Eu acho que isso é bem importante que a gente consiga passar para as pessoas, né? Que a gente consiga sensibilizar e mostrar de uma maneira simples como você fez, uma maneira quase mágica. E aí nesse cenário, né, de voluntariado, acho que você já falou da questão do trabalho, mas o que te marcou mais nesses 2 meses com a gente? Quase um confessionário aqui. Não, acho legal a gente compartilhar esse tipo de experiência. Bom, qual que é a pergunta? O que mais me impressionou, né? O que mais me impressionou nesses 2 meses, né? Olha, como eu falei, a primeira vez que eu cheguei ali, né? Então, assim, eu lembro muito bem que eu cheguei pro voluntariado num dia, não lembro que dia da semana que era, e aí já me falaram assim, olha, amanhã a gente já vai ter uma saída para lá. E aí já comecei a entender, né, como que era toda aquela logística, como é que a coisa funcionava, porque eu sabia que muita coisa ali ia acabar sendo minha responsabilidade na sequência, né. E o primeiro dia, assim, eu fiz muita questão assim de nem ligar a câmera, sabe? De nem ficar muito preocupado com imagem. Eu sabia que eu ia ter um mês ali, então eu fiquei mesmo focado em viver, né, aquele momento e de ficar visualizando aquela imagem se aproximar de mim, né? E foi daí justamente que surgiu o texto do início do filme. Ele nasceu na minha cabeça já no primeiro dia, quando a gente estava na embarcação indo para lá. Legal. E foi muito aquilo, assim, a gente no barco e o barco indo para frente, e aquela ilha cada vez ganhando mais tamanho, né, ganhando cores, ganhando formas. Isso para mim foi algo que impressionou muito, né? E eu falei, nossa, que lugar mágico. E aí, assim, aquela vivência foi só se aprofundando. Então, ao longo do período que eu fiquei aí, o ninhal ele começou a ficar mais ativo. Então, a quantidade de aves, a cada dia que a gente ia, eram mais aves no céu. Então, um dia eu falava assim, nossa, hoje tem muita fragata aqui. No dia seguinte, a gente ia, tinha mais ainda. Né? E eu falava assim, cara, quanto bicho lindo voando, assim. E cria aquele cenário, né, que você mesmo fala no filme, que eu acho que é uma das frases mais legais que eu gosto no filme, quando você fala assim, né?
E esse é o cenário típico de Alcatrazes. Você fala, um costão rochoso, um pouco maior do que o Pão de Açúcar, com uma quantidade assim, incontáveis de aves ao redor. Então é isso, essa é a imagem, e você fala sorrindo, né? Essa é a imagem clássica de Alcatrazes. E é mesmo, e é isso que impressiona. E aí a vida submersa, ela também é impressionante. Né, a limpeza da água, a quantidade de peixe impressiona muito, a quantidade de vida marinha, de corais, né, tantos os corais do bem quanto os corais do mal, porque isso foi uma coisa que impressionou também, não impressionou do lado assim bonito, mas impressionou de ver a quantidade de coral-sol quando a gente chegava nos paredões assim, né, e falava assim, meu Deus, é muito coral, assim, a gente não vai dar conta de tirar tudo isso, né? Como que nós vamos acabar com esses bichos? E um negócio que depois a gente fica meio maluco, né? A gente vê, eu tô divagando aqui, já mudando de assunto, mas depois a gente vira maníaco de coral, né? Quando eu voltei de Noronha, eu fui voluntário em Noronha, e lá a gente fez muita limpeza de praia, coleta de plástico. Eu voltei para a cidade, eu ficava olhando lixo, assim, plástico na rua, e eu ficava com vontade de pegar. E hoje em dia eu tenho dificuldade, vou ter que fazer terapia, porque a gente está no meio de uma pandemia, e eu não posso sair na rua pegando lixo e jogando nas lixeiras que eu encontro, porque é um risco, né? Então, em Alcatraz, assim, dadas as devidas proporções, né, a gente fica maníaco de coral-sol, porque a gente cai na água, a gente quase já não olha mais para o lado. Eu acho que esse foi um desafio também de produzir o filme. Porque a gente cai na água com uma cesta para coletar coral, um martelo na mão, uma cesta na outra. E aí uma GoPro no bolso. E aí de repente você vê o coral e você vê uma raia. E você fala assim, e aí, eu faço a imagem da raia para o filme ou eu arranco esse coral? E você fica naquele dilema aí. E aí o teu duplo de mergulho não estava na mesma vibe que eu, que estava assim muito, né, focado em fazer imagens também, né? E aí o meu duplo falou assim, a gente tem que tirar o coral-sol. E eu ficava assim, não, mas tem uma raia aqui que eu queria tanto fazer uma imagem dela. E no final eu não consegui imagem de raia nesse quase 2 meses que eu fiquei aí. Então, assim, eu acho que visitar o Alcatraz é impressionante. E uma outra coisa que você estava falando, né? Você está aí há 11 anos, e um dia no barco eu lembro que a gente falou disso, né? Você falou assim, poxa, eu falei assim, eu vim aqui algumas vezes, não tanto quanto você, só que na hora de ir embora, dá vontade se você não olha para frente, você fica olhando para trás e fica olhando, né? E essa é uma imagem que eu também tentei representar no filme, que é o momento da chegada e depois o momento da saída, quando você vai se despedindo da ilha. Né? E assim, poxa, quando que eu vou voltar aqui de novo? E você aí há 11 anos, você me falou assim, poxa, eu tô aqui há 11 anos e eu ainda tenho esse sentimento. Eu fui para lá, sei lá, 12 vezes, né? E você só veio aqui 12 vezes, eu tô aqui há 11 anos e tenho esse sentimento. Então, assim, é um sentimento que não acaba. Porque é bonito de ver, é bonito de olhar. Então, né, as pessoas que têm interesse falam, mas eu nem sou mergulhador, o que eu vou fazer lá? Gente, vale a pena, né? Você tá ali perto, você sentir toda aquela energia da natureza, ver esse lance das aves, né? Não são só as fragatas, não são só os atobás, depois você vai ter lá os 30 réis, você vai ter, né, poxa, todo esse conjunto de coisas, assim, tá difícil de descrever. É impressionante, assim, é isso. Eu acho que a ilha ela tem um poder sobre nós desde a época pré-colonial, né? Tem alguns estudos que indicam que ela já era considerada sagrada para os povos que habitavam essa região muito antes de o Brasil ser colonizado. Então, assim, realmente a sensação que se tem quando você se aproxima da ilha e vivencia, né? Eu acho que é a experiência marinha, longe da costa, tem todo um cenário de saia um pouco da zona de conforto das pessoas, né? Você tá sempre... Acho que você passou também por uns momentos
de tensão, tempestade. Sim. Então, eu acho que são vivências que realmente são marcantes, né? E ficam ali, fora esse poder de atração que a ilha tem, e que sempre acho que marca todo mundo que vai, que vivencia de uma maneira ou de outra, né? E esse é o grande, acho que é a grande vantagem que o refúgio tem, né? O refúgio nasceu de uma demanda da sociedade, de pessoas que se encantaram, de pessoas que lutaram pela sua conservação, e aí foram muita gente, passou gerações, foi 30 anos a sociedade demandando a proteção da ilha, demandando a proteção integral do arquipélago, antes não era totalmente protegido, né? A gente vê isso hoje nos operadores, nos condutores, no cuidado que essas pessoas têm depois da criação do refúgio, que abriu para visitação. Cuidado e a preocupação que esse outro time de conservação ele acabou absorvendo, né, tanto do processo histórico de criação quanto da nossa preocupação de conservação da área e eu acho que é isso. Quando você pensa em unidade de conservação, você pensa na conservação da natureza, na conservação de um ambiente marinho, nós somos passageiros, né? Gerações vão passar e a área ela vai ficar, o ideal é que ela fique conservada e continue encantando gerações e gerações. E esse é o nosso papel, a gente vai cada um passar dentro da sua experiência e contribuir para que esse lugar seja cada vez mais encantador e que consiga encantar nossos filhos, netos. Eu estou ensaiando com meu filho uma máscara desde a temporada passada para levá-lo, né? Porque ele fica assim, mas o trabalho é da mamãe na ilha e tal. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Que a gente não está aqui. Quando a gente fala de conservação, é um trabalho para a vida toda e às vezes para as futuras gerações que não são só nossas. Nesse cenário também, eu acho que a experiência do voluntariado, de se experimentar, né, e de mergulhar realmente fundo nessa experiência. E aí você falou do coral-sol. A gente está acostumado com o coral-sol, né? Fazemos isso há um tempo, o manejo é desde 2013. Mas eu queria saber a sua experiência, a sua sensação. Os voluntários geralmente eles chegam, não sabem direito o que é coral-sol e saem obcecados por coral-sol, né? Eu lembro quando a gente desembarcou no porto que você estava lá procurando coral-sol no pier do porto. Então é esse o cenário que a gente vivencia com os voluntários. Eles acabam realmente se fascinando e ali ficando muito envolvidos na atividade. E aí, para nós que já estamos há algum tempo, às vezes é bastante difícil, assim, você fala assim, poxa, estou aqui desde 2014 e o negócio não diminuiu, parece que a tendência é aumentar, é uma espécie exótica super invasora, assim como é o problema do lixo. E assim, qual é a sua sensação? Porque eu acho que as suas experiências fora Noronha também foram nas unidades terrestres, né? Uhum. Você vivenciar os problemas de conservação de uma unidade marinha e como esse ambiente que é super conectado e como esse ambiente recebe, né, essas ameaças. Como é que foi para você dar de cara com o coral-sol assim nessa perspectiva de ameaça à conservação da biodiversidade? Legal. Realmente, de todas as 8 unidades que eu já fui voluntário, unidades marinhas foi Noronha e Alcatrazes, né? Eu já vim acompanhando um pouco desse trabalho, né, que vocês estavam fazendo. Então, eu tinha assim
vontade até, né? Muita vontade de alguma forma ajudar nesse trabalho. Às vezes eu via algumas chamadas que tinham de voluntários assim para ações específicas, não esse voluntariado de períodos, né? Mas tipo, esse fim de semana a gente vai juntar um grupo de voluntariados para fazer retirada de coral-sol, e eu sempre ficava naquela, puta, aí acontecia alguma coisa, eu não conseguia ir, mas eu já tinha essa vontade, assim, de viver essa experiência. Foi marcante, né? Foi marcante, isso que você falou, assim, a gente acaba ficando viciado mesmo em tirar o coral-sol. A Mari acabou de causar um problema, porque ela escreveu aqui para mim, que esse coral que você mencionou aí, que no finalzinho aí do voluntariado, um dia eu estava arrancando o coral-sol lá no Porto, em terra, assim, debruçado, e eu vi um coral, eu falei, não, esse aqui eu vi, eu vou tirar. Porque é aquilo, você vê, você não pode deixar ele para trás, né? É um negócio que eu vou dizer assim, é até perigoso, porque você está ali gerenciando a sua quantidade de ar no cilindro, e você olha para o lado, tem uma parede de coral, e você fala assim, não, deixa eu tirar só mais um. Aí você tira mais um, olha para o cilindro. Tira mais outro, olha para o cilindro. E porque é um trabalho assim, parece um trabalho meio de enxugar gelo, né? Você tira, tira, tira e o negócio volta, assim. Nesse um mês e meio que eu fiquei aí, teve pontos que a gente tinha trabalhado no início do período, e no final do período a gente passou ali de novo e já via aquela parede, o coral em crescimento. Aí você fala assim, poxa, que tragédia. Mas ao mesmo tempo você fala assim, se eu não estivesse fazendo esse trabalho, a situação ia estar muito pior, né? E como você mesmo fala no filme, até certo ponto de quantidade de coral-sol, ele não vira um, né? Ele não é como que eu vou colocar? Até 60% você ainda consegue controlar. Então a gente tem que fica com isso na cabeça, né? Assim, o trabalho que eu estou fazendo parece que é enxugar gelo, mas ele é super importante, né? E é um trabalho super braçal, né, Kelly? É um trabalho cansativo mesmo, de você, né, otimizar a logística de saídas, de mergulho. Então, assim, fazer um mergulho contemplativo e fazer um mergulho de tirada de coral-sol não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? É um mergulho realmente de trabalho, é um mergulho profissional, de tipo assim, com um objetivo definido, onde você gerencia o mergulho para tirar a maior quantidade de coral-sol dentro daquele mergulho. Né? E não só dentro do mergulho, mas também dentro da logística. Então, assim, o que a gente vai fazer? Porque tudo isso custa, né, Kelly? Custa muito caro botar uma equipe de pessoas ali para fazer aquele trabalho. Então, o trabalho mais eficiente que você faz ali é quando você tira a maior quantidade de coral, seja em número de colônias ou seja em peso. Então, Vira até competição, né? rola uma competição sadia, assim, de quem tira mais, tal, mas aí também é meio relativo, né? Porque os pequenos, eles dão muito mais trabalho. Então, as colônias grandes pesam mais, né? Parece um volume maior, parece que você trabalhou mais, mas no final tirar as colônias grandes é muito mais fácil do que tirar as pequenas. Então, mas isso é uma grande brincadeira, porque no fundo ali está todo mundo com o mesmo objetivo, e o que vale é a gente terminar o dia satisfeito. Assim, não, a gente fez um plano de retirar daquele lugar, e aquele lugar a gente voltou e o plano foi cumprido. Então, é isso, assim, é um trabalho que também traz uma satisfação, né, de você saber que por uma causa humana, e eu falo isso no filme, né, o mesmo homem que causa tantos danos, porque se você for ver o fato do coral-sol estar no nosso litoral, que ele nem é daqui, né, nem é do Atlântico, ele é lá do Pacífico, ele veio aqui por causa da ação humana. Então, o mesmo homem que causa o dano é o mesmo homem que também pode recuperar o dano. Então, assim, a gente está ali e se sente fazendo a nossa parte, né? Então, é bem isso. Ah, legal. E aí, quando a gente pensa nessa logística, né, do que é uma logística se trabalhar em mar aberto, área marinha distante da costa, é o que você falou, né? Às vezes a gente
sacrifica um pouco a equipe, porque você sabe que aquela saída custou tanto e tem ainda, acho que um sentimento que a gente tem no manejo do Coral Sol, por exemplo. Tem ainda 15 pontos para fazer, a gente está com a temporada para terminar, a temporada de mergulho para terminar no começo de junho, depois a gente não consegue mergulhar mais, fica frio, tem uma série de problemas. A equipe está exausta, mas tem uma janela agora. Vamos, Bora. vamos fazer, vamos. E muitas das vezes, assim, a gente vê que o voluntário ele chega, ele fica cansado 2, 3 dias. Você vê que a cara não tá boa, né? Não tá legal, mas depois alguma coisa muda, a chave muda e essa pessoa começa a meio que topar tudo, né? Vamos ficar 7 dias mergulhando direto, 4 mergulhos, 5 mergulhos por dia. Vamos fazer. E isso é muito legal, assim, de ver essa disposição, né? E essa doação de vocês nesse processo, porque eu acho que a gente não conseguiria se não fosse os voluntários, e aí, voluntários 1000 que já participaram desse processo, né? A gente não fez Sim, esse sim. levantamento ainda, mas foram muitas pessoas que passaram pelo manejo do coral-sol. E acho que é uma maneira também da gente sensibilizar as pessoas, né, para a questão das exóticas marinhas. É um tema muito distante. Espécies exóticas hoje são responsáveis a segunda maior causa de perda de biodiversidade do mundo, mas as pessoas ainda não entendem como é que é o impacto, né, dessas espécies exóticas nos ambientes nativos. Então, essa percepção que as pessoas adquirem quando participam do programa de voluntariado, acho que é fundamental para a gente ter multiplicadores dessa informação e também mostrar a importância, né? A Uhum. gente trabalhou muito tempo com os nossos condutores, acabamos restringindo as atividades por causa da pandemia, mas é fundamental que o condutor participe das atividades para que ele saiba passar para o visitante, né? A gente usa a visitação também como forma de sensibilizar as pessoas para a necessidade de conservação do ambiente marinho, mostrar os problemas. Eu fico muito contente quando eu vejo um condutor passando para o visitante a questão da pesca, a questão das espécies exóticas, a questão do lixo, resíduos sólidos que a gente presencia todo dia, vindo de várias partes do continente e até de fora, né? A gente acha Uhum. lixo estrangeiro em Alcatraz. Então, assim, esses problemas todos, eu acho que a gente consegue sensibilizar as pessoas e mostrar a importância de se combater, né, as ameaças da conservação marinha, quando você tem esse engajamento. E para a gente é fundamental que os voluntários participem e se Você tocou sensibilizem. num ponto, Kellen, desculpa te interromper, né? Que assim, o lance do Coral Sol, como você falou assim, eu venho da engenharia, né? Então, assim, eu tenho uma rede de pessoas muito grande, da minha vida toda, assim, praticamente, porque o projeto Parques Nacionais, ele tem só 3 anos, é um meio que não é o meio da biologia, não é o meio das ciências biológicas, enfim. Então, essa galera que são muito próximas a mim, essa galera tem muita dúvida, né? E eu, às vezes, não sou a pessoa mais técnica ou mais, porque eu não tenho uma formação nessa área, mas eu tenho muita informação, por quê? Porque eu estou convivendo dentro desse meio, trocando ideia e a gente aprende muito, né? Então isso é muito legal. E eu acho que isso também é uma vantagem para as produções, porque eu tento trazer o lado de uma linguagem simples, onde todo mundo vai entender, a gente não vai ficar muito preso numa coisa muito técnica que causa às vezes a repulsão e não a atração. Mas nesse período do trabalho voluntário, muita gente veio me perguntar, porque naquele período eu estava fazendo muito post, hoje batemos um recorde, tiramos 84 quilos de coral em uma saída.
E aí teve gente que veio perguntar, falou assim, mas cara, pô, eu sempre escuto falar que coral é um bicho que leva anos para crescer, tal, tal. Por que vocês estão tirando esse coral daí? O que acontece? Então, é isso, né? Assim, acho que assim, a grande maioria da sociedade, da população, nem imagina da ameaça do coral-sol, que não está só em Alcatrazes, é uma ameaça que está no litoral praticamente do Brasil inteiro, assim, e graças a Deus ainda não chegou em Noronha, não chegou em Abrolhos, mas na costa, eu acho que você deve ter mais dados do que eu, mas até onde eu sei, está assim, do norte a sul, tomou conta. Sim, E infelizmente. então, assim, a pessoa indo para o local atraída por essa beleza natural, ela vai sair dali com essa informação. E eu acho que a gente também tem que usar as redes sociais, eu acho que vocês estão fazendo um bom trabalho nesse sentido, de mostrar, falar, ó, gente, existe um problema aqui. E assim, aos poucos, mais pessoas vão ter essa consciência e talvez mais pessoas vão estar interessadas em um dia ajudar a unidade de alguma forma a diminuir esse problema. Então, era isso que você estava falando assim, eu fiquei pensando de pessoas que realmente nunca nem tinham ouvido falar da ameaça do coral-sol e estavam até preocupadas de ver ali postagens Sim. dizendo que a gente estava tirando o coral-sol, e na verdade é um bicho que é invasor, que é exótico, né? E as pessoas precisam começar, acho que, a acostumar com esses termos. Exótico e invasor, né? Eu acho que é um termo técnico, mas que a gente aos poucos tinha que botar isso no vocabulário de todo mundo. Né? Todo mundo devia entender o que é uma espécie exótica e o que é uma espécie exótica invasora, por exemplo. Uhum. E nesse cenário, não só marinho, mas a gente tem problemas graves também terrestres, né? Com exóticas invasoras. O javali está aí para nos Sim, mostrar que é um desafio gigante. Temos mexilhão dourado nos lagos de água doce, enfim, diversas espécies que causam não só problemas de conservação, mas também problemas econômicos, né? O javali é um exemplo claro disso, de como uma espécie invasora ela sai do controle e ela acaba causando problemas bastante sérios, né? Tanto de conservação quanto econômicos, destruição de lavouras, destruição de espécies nativas, enfim, tudo que se sim. passa pela frente. Sim, sim, Esse eu acho que todas as unidades que eu passei aí como voluntário, a gente sempre vai ter ali alguma espécie exótica que, que não deveria estar ali. Né? E aí quando ela se torna exótica invasora, já que a gente está falando disso, que é quando ela se sobrepõe, né, às espécies nativas, que ela tem mais força do que as espécies nativas e ela começa a destruir as nativas e começa a tomar conta. Então essa seria uma definição para uma espécie invasora. É muito preocupante. E é engraçado, por exemplo, aqui ó, o pessoal da Nos Alpes, o Ramon, que inclusive é uma das pessoas que está ajudando na divulgação do filme, ele fala, a palavra exótica parece algo bom. E é verdade, eu concordo, assim, eu tinha... nunca tinha pensado por esse É uma lado. pessoa, às vezes a gente usa isso, ela é uma pessoa exótica, e a gente fala isso como uma coisa positiva. E, na verdade, na biologia, não, a exótica é um bicho que não é dali, né? Então, a gente precisa começar a fazer a tradução, né, desses termos. Eu acho que... E a comunicação, a gente volta naquele assunto do início, né? E Volta no... a comunicação está aí para isso, usar as ferramentas que a gente tem na mão para trazer conhecimento para a sociedade. Voltamos ao começo da live, já quase chegando ao final, da importância da comunicação, né? E aí da comunicação simples que traduza realmente o conhecimento e a informação, né? A gente trabalha muito com o apoio dos pesquisadores na questão da divulgação científica, que é um mundo, né, totalmente diferente da linguagem comum, da linguagem que as pessoas têm acesso. Então, Uhum. isso eu acho que é um outro ponto assim, para a gente se atentar quando se fala de conservação, dessa necessidade também de comunicar corretamente o que a gente está fazendo e para que as pessoas entendam cenários, entendam problemas, entendam
Esse é um desafio grande. Nós somos biólogos e falamos muito bem para nós mesmos. Talvez a gente comece a conversar melhor com os engenheiros, com os administradores. E Eu acho que é importante essa troca, sabe? Todo mundo tem algo a aprender com o outro, né? E quando a gente está aberto ao diálogo, a coisa flui, sabe? Eu lembro quando eu cheguei em Noronha, algumas pessoas, tipo, me olhavam meio torto, assim, falavam assim, poxa, por que esse cara veio pra cá, sabe? E no final, eu ajudei, assim, em tantas coisas, no escritório, otimizei processo, e no final, assim, vieram me falar, falaram assim, poxa, a gente devia, na hora de convocar um voluntário, porque tem o edital, e queira ou não, é um processo seletivo, uma pessoa lá falou assim, poxa, a gente devia olhar, talvez, currículos não técnicos com outros olhos, sabe? Porque as pessoas, às vezes, vêm aqui, solucionam problemas que a gente nunca nem imaginou que seria solucionado, né? Então... e essa questão da troca de experiências mesmo, né? Talvez seja um erro mesmo a gente selecionar perfis por formação técnica e você continua com a lacuna de comunicação com outras áreas que talvez não só pela questão da comunicação, mas também a importância da conservação, né? A gente Sim, precisa de engenheiros na conservação, a gente precisa de total. gestores e, enfim, várias áreas. Aí acho que já partindo para o encerramento, Sérgio, Vamos lá. e da questão das principais características, né, do refúgio. O refúgio ele foi demandado pela sociedade para a conservação de alcatrazes, mas também para acesso dessas pessoas a alcatrazes, que esteve fechado por muito tempo ou com restrições de visitação. Você acabou não conseguindo acompanhar, né, a visitação, porque você veio bem no começo Sim. da segunda fase vermelha. Uhum. Mas acho que você já acompanhou visitação em outras unidades e a importância dessa aproximação, né, das pessoas com a visitação. Para nós é um processo muito novo, a gente começou em 2018, finalzinho de 2018, operamos em 2019, depois 2020 ficou praticamente fechado por causa da pandemia, depois teve períodos de abre e fecha, com diversas dificuldades, né? E a gente está agora num cenário pós-vacina, que esperamos que as pessoas. E está se concretizando, né? As pessoas estão tendo acesso à vacina e estão conseguindo voltar a uma normalidade, que a gente tenha uma oportunidade de cada vez ampliar mais o acesso de turistas de uma maneira regulamentada, né? Eu acho que Alcatraz é também um ambiente frágil que não tem uma condição de receber um turismo em grande escala. Uhum. Qual o conselho, assim, você sendo de uma área diferente, se envolvendo na conservação, eu acho que por interesse próprio, né, isso com certeza veio aí de uma motivação pessoal sua, o que você nos daria de dicas, assim, de como sensibilizar esses visitantes, trazê-los à questão da conservação e de uma maneira, eu acho que melhorando a questão da comunicação também, né? Nivelando a linguagem. Eu acredito muito nisso, né? Nesse negócio do conhecer para conservar, né? Então, porque isso aconteceu comigo. Apesar de eu ter envolvimento com a natureza desde criança, assim, cresci em ambiente natural, né? Tive o incentivo dos meus pais, graças a Deus, então da família. Aliás, hoje é aniversário do meu pai. Pai, parabéns. Já falei com ele, mas Olha, ficar registrado aqui. Então tive a motivação da família, desde a infância, de ter contato com a natureza. E aí sim, depois virei mergulhador,
fiz um curso de mergulho muito cedo, com 17 anos, eu já era mergulhador, e aí depois ingressei no montanhismo, e todo esse contato que eu tive com a natureza me ensinou muito, me transformou de muitas formas, e me transformou uma pessoa melhor. E eu ficava pensando isso, falei assim, poxa, se aconteceu comigo, né, e hoje eu consigo entender os processos ecossistêmicos, eu conheço os biomas, foi porque não foi porque eu fiquei sentado estudando isso, foi porque foi uma coisa natural. E isso cresceu dentro de mim, me gerou essa paixão que eu tenho pela natureza, eu não consigo ficar longe da natureza, é a natureza que me cura, é a natureza que me move. E aí eu falei assim, as outras pessoas também podem passar por isso, mas para isso elas precisam sair de casa e precisam ingressar dentro do ambiente natural, seja ele qual for, né? Se você gosta mais da montanha, ou se você gosta mais do mar, enfim, todos eles vão ser transformadores. Então eu acho que esse é o caminho, sabe? Porque hoje, quando se fala assim, um governante que a gente tem quer fechar uma unidade de conservação no Acre. As pessoas falam assim, cara, não tem nada a ver com o Acre. O que eu tenho a ver com uma unidade de conservação que está lá no Acre? Se fechar, tanto faz para mim. Agora, se ela já tivesse ido lá para o Acre, ter vivenciado uma experiência no Acre, naquela unidade de conservação específica, e aí chega alguém e fala assim, então, agora a gente vai cancelar essa unidade de conservação, ela não tem mais importância, a sociedade vai falar não, sabe? A sociedade fala não. Imagina Noronha hoje, com a quantidade de informações que se tem difundidas sobre Noronha. Imagina que alguém vire hoje e fala assim, Noronha não vai ser mais um parque nacional marinho. A sociedade vai falar, não, isso não vai acontecer. Então, é aí onde que eu quero chegar com isso. É que quando as pessoas vão para esses lugares, conhecem, têm uma experiência ali que marca a vida delas, a sociedade vira automaticamente uma grande força de proteção, de conservação. E aí a gente está falando em biomas, a gente está falando em espécies. Então, quando eu criei o projeto, o meu objetivo era esse, era transmitir uma mensagem de conservação por meio da visitação. Então, eu sempre tento colocar dentro dos materiais que eu faço a experiência de estar dentro de uma unidade. Para que ela visite, que aquilo sirva como um convite para ela. Para que, quando ela volte daquele lugar, ela seja o mensageiro daquilo e um defensor. Então é isso, eu acho que a Alcatraz está nesse caminho, sabe? Vocês estão buscando cada vez mais trazer pessoas para esse lugar, logicamente, dentro de um plano de manejo, dentro de um controle, de uma sustentabilidade. Mas é assim, é um trabalho, alguém falou aqui, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de dia a dia, é um trabalho... Mas, assim, a gente não se cansa, eu não me canso, sabe? Eu não me canso de vir aqui, se tivesse uma pessoa assistindo a gente aqui, eu ia estar a maior satisfação de estar aqui falando do mesmo jeito, da mesma forma, sabe? Às vezes eu me frustro, por exemplo, com as minhas produções, porque é um desafio que eu tenho hoje de atingir as pessoas com esses materiais que eu estou produzindo. Porque existe algoritmo de YouTube, algoritmo de Facebook, algoritmo de Instagram, e eu acho tudo isso muito chato, sabe? Você ficar lutando com o algoritmo para atingir as pessoas. Mas o mundo é cruel, né? A gente já tem uma certa maturidade e sabe que nem tudo acontece do jeito que a gente gostaria. Então, por exemplo, o filme de Alcatraz lançou na sexta-feira, eu esperava pelo menos 1000 visualizações nesse fim de semana. Chegou a 380. Tudo bem, entendeu? Mas aí a sociedade precisa se unir, é mais gente falando, é mais gente divulgando, é um ajudando o outro, sabe? Eu acho que todo mundo que está nessa vibe da conservação, do ambientalismo, precisa se unir, sabe? Não tem que competir, tem que se unir, né? Quando alguém vai e pede ajuda, fala assim, porra, me ajuda a divulgar esse material. Lógico, agora, eu vou te ajudar agora. E, infelizmente, ainda não é isso que acontece, né? Então, assim, às vezes a gente vê portas que se fecham, sei lá, não consigo entender. Se a gente está aqui na mesma causa. Então, eu acho que essa união ela é importante.
e é assim que a gente vai transmitir cada vez essa mensagem para mais e mais pessoas, e eu acho que esse é o caminho da mudança. Porque senão a coisa vai ficar só no mundo da biologia, vai ficar só no mundo de quem já está envolvido com essa área, e é outra coisa que eu sempre falo, a gente tem que atingir os não convertidos. Né? Sim, Fazer super discurso para importante. convertido é bom também, trocar ideia, trocar informação, mas não muda o mundo. O que vai mudar o mundo é a gente falar para os não convertidos e trazer esse povo para o lado da conservação. E é um desafio, assim, é o meu desafio diário. Eu É acho um que mega desafio, o de né? vocês também. Falei demais, assim. Principalmente nesse contexto de mundo em transformação, né? Que é o que a gente sabia até 2 anos atrás, ele já não se aplica mais e os cenários são outros. A gente teve uma potencialização das redes sociais, mas ao mesmo tempo é uma competição muito grande, né? Então, o conteúdo ali o tempo todo, e aí as pessoas também não aguentam mais a questão das redes sociais às vezes. Então, assim, Às vezes realmente, cansa. realmente é um desafio. Acho que a gente está chegando no nosso final. Te agradecer muito. Acho que não tem nenhuma Legal. pergunta, né, gente, do pessoal que está assistindo. Pelo menos não está Eu tô aparecendo com uma aqui. tela aberta aqui, tem bastante comentário, mas acho que não tem nenhuma pergunta específica, não. Mas aí eu deixei o link, vou colocar aqui de novo para quem chegou depois, para vocês assistirem o documentário do Sérgio. E aí depois dá um feedback para a gente, que vocês vão ver que é realmente uma linguagem bastante acessível, e bastante real, né? Assim, o que já te falei isso várias vezes e não vou cansar de falar, que eu acho que você foi muito feliz em mostrar a nossa realidade de uma maneira simples, de uma maneira bem, bem você, né? Bem Sérgio, que participou de todos os perrengues e desafios de um voluntariado com a gente, mas que também descobriu coisas novas, Claro. que foi tocado, que foi às vezes mudou. Eu acho que assim o que fica claro para a gente é que vocês mudam, né? Vocês chegam uma pessoa e saem outra pessoa. Isso é muito gratificante para nós. A gente vai continuar fazendo mesmo. E tem aquele ditado, não fique triste. Você sensibilizar 5 pessoas, você sensibiliza quase o mundo todo. Vamos tentando fazer o trabalho de formiguinha. É isso, com É certeza. isso, gente. Acho que a Andressa falou que tinha uma pergunta sobre mergulho, né? Sobre o voluntário, perguntou se precisa ter curso de mergulho. Então, a gente costuma chamar quem tem curso de mergulho por esses perrengues todos que o Sérgio colocou aí. O monitoramento da licitação, ele demanda que o voluntário mergulhe, né? O manejo do coral-sol também. Mas a gente tem algumas outras atividades que são mais de escritório, né? No caso da comunicação, que é ali ficar fazendo produção de material, produção de conteúdo. Então, essas são as 3 principais linhas que a gente tem hoje. A linha mais monitoramento da visitação coral-sol campo, e os trabalhos com a comunicação, que é a produção de texto, diagramação, que vai mais escritório e online, né? E aí tem voluntários tipo a Andrés que acaba fazendo tudo, fazendo plano de educação ambiental, contribuindo na gestão. Aí tem várias frentes aí que depois a gente descobre depois que está aqui. Mas eu vou me atentar a essa sua dica de não só pensar mais na questão dos editais, né, no perfil. Porque eu acho que assim, se a pessoa ela está disposta a contribuir, ela vem também com outras experiências, né, que não só as experiências da área. Legal. Mais alguma pergunta, gente? Bom, Sérgio, te agradecer mais uma vez por tudo, pelo registro, pela conversa de hoje. Estamos muito Legal. felizes. Acho que foi uma maneira muito legal de comemorar o aniversário numa segunda-feira.
E te agradecer mais uma vez por tudo. Obrigada. Legal, Kelly. Ó, eu também só tenho a agradecer. Realmente, assim, a experiência que eu tive em Alcatraz foi muito incrível. É, assim, eu me envolvi demais mesmo com a unidade. Na verdade, eu sempre me envolvo, assim, e sempre saio, né, toda a unidade que eu saio, assim, mais apaixonado do que eu entrei. E Alcatraz não foi diferente, não só pelas belezas do lugar, pelos problemas que a gente ajuda a resolver no lugar, mas também pelas pessoas que tem aí, sabe? Eu acho que o time de Alcatraz é um time muito legal, assim, todo mundo aí sempre foi muito proativo com a gente, com os voluntários, sempre foi muito parceiro. Isso é importante também, sabe? A gente se sentir, queira ou não, a gente sai da nossa casa, a gente, né, vai morar dentro da unidade, e é importante a gente estar num lugar onde a gente se sinta à vontade, onde a gente pode falar o que pensa, né, onde a gente percebe que a gente fala as coisas e as pessoas escutam e tentam também fazer alguma mudança dentro daquilo que foi falado. Então, eu acho que todo esse contexto assim, em Alcatraz foi muito legal. Eu já falei aquilo, vou falar agora ao vivo aqui com a audiência, assim, me sinto um voluntário eterno assim, de Alcatraz. Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, não tem um voluntário, eu já falei, eu estou aqui do lado, eu pego um ônibus, em 4 horas eu estou em Alcatraz, assim, eu me coloco sempre à disposição. Se eu puder, eu vou fazer isso, porque vou fazer isso realmente de coração, vai ser uma satisfação. Então, agradecer a vocês, né, por ter aberto essas portas, ter dado a oportunidade. Também, assim, não adiantava só eu ter todo esse desejo que eu tinha, se vocês também não tivessem abertos para isso acontecer. Então, assim, aconteceu, um lugar que eu tinha o desejo de conhecer, hoje eu não só conheço, mas como eu tenho um filme com informações de educação relevantes, com uma linguagem dinâmica, moderna, simples, acessível. Então, assim, só tenho realmente a agradecer. Eu queria agradecer algumas pessoas que passaram por aqui, que eu vi passar, mas não deu tempo de comentar. Além do pessoal de Alcatraz, a Andressa que está aqui, a Mayra, que me deixou com a pulga atrás da orelha, que falou que o coralzinho que eu tirei lá do cais, ele voltou, e aí eu já não vou nem dormir essa noite pensando nesse coral. O pessoal da Nos Alpes, que acompanhou a gente aqui, obrigado, Ramon, o Abelardo, que faz parte comigo lá do projeto Reset Humano, que também está apoiando a divulgação desse filme. O Daniel Pinheiro, que é um grande parceiro, assim, que eu já conheço aí há uns 10 anos, conheci ele na montanha, e um cara muito bacana, que hoje está trabalhando como um brigadista, não sei exatamente em que unidade o Daniel está, mas hoje ele é brigadista do ICMBio. Daniel, um abraço para você, saudades de você. Acho que é isso das pessoas que estavam, já agradeci a vocês. Enfim, eu quero convidar as pessoas que ainda não viram o filme para visitar o canal do Projeto Parques Nacionais, assistirem o filme. Tenho certeza que vai ser ali 22 minutos, assim, vai passar voando, e que você vai sair dali com alguns conhecimentos, com vontade de conhecer Alcatrazes. E curtam o nosso projeto, é a forma que vocês têm de mostrar que vocês gostaram do trabalho, se inscrevendo no canal, divulgando para os amigos. Então, fazer aqui também o meu merchan aqui, porque o projeto hoje precisa disso, para continuar existindo. Então, quanto mais pessoas tiverem contato com isso, mais fácil de eu conseguir manter tudo isso que eu tenho em mente vivo e acontecendo, tá? Obrigado, boa noite a todos, obrigado pela audiência. Kelly, mais uma vez, muito obrigado aí por tudo. Obrigada. Só uma última aí. O pessoal quer saber para onde você vai agora, já para esperar o próximo filme. Não, assim, é público, eu já tenho falado isso muitas vezes. O próximo filme que a gente vai fazer é sobre o Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu. É um filme que já tinha que ter até lançado, mas a pandemia vem adiando isso, vem adiando e adiando. Um dos motivos de eu ter ficado mais tempo em Alcatrazes foi porque eu ia sair de Alcatrazes, ia direto para o Peruaçu para fazer as filmagens. E aí, essas filmagens foram adiadas o ano passado pela primeira onda da pandemia, e esse ano, infelizmente, em abril, de novo, a gente teve que adiar. E eu estou tentando planejar para ainda esse ano ir lá para o Peruaçu para fazer essa produção,
que eu tenho que fazer, é algo assim que também que está no meu coração aqui me chamando e vai sair. Espero que ainda saia esse ano. Então é isso. E tem outras coisas acontecendo aí, o projeto tem feito outras parcerias e se tudo der certo, até o final do ano a gente lança ainda mais 3 filmes, assim. É, Legal. se tudo der certo dentro dos planos, até o final do ano a gente tem mais 3 filmes aí do projeto no ar. E vai ser assim, com muita satisfação que eu vou fazer esses trabalhos. Muito legal, fico muito feliz pelas unidades. Legal, Kelly. Obrigada mais Obrigado. uma vez, Sérgio. Tchau, gente. Boa noite Valeu, para gente. Boa vocês. noite. Obrigada por estarem aqui conosco nessa segunda gelada. E parabéns, né? E parabéns para o Refúgio, 5 anos. Parabéns para o refúgio. Que tenha vida longa. Valeu. Obrigada, gente. Valeu, gente. Boa noite.